Olá, seja muito bem-vindo ao canal PIPC Online. Este é o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina, uma igreja de fé reformada, histórica. Os nossos princípios e valores estão no uso da Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, na confissão de fé e nos catecismos maior e breve de Westminster, na liturgia cristocêntrica e na exposição fiel das Sagradas Escrituras. É muito bom poder compartilhar com você as boas novas do Senhor. Eu quero te convidar a acompanhar a leitura do texto bíblico de Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5. Assim diz a boa palavra do Senhor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos, e por isso estamos longe da presença dele. Olha, não existe uma só pessoa no mundo que possa se apresentar de forma perfeita diante dele. É uma situação difícil, porque ninguém pode salvar a si mesmo, nem por obras, nem por qualquer outro esforço humano ou sobre-humano. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. E dessa forma, todos nós merecemos a morte. Essa é a única forma. Mas veja que mesmo a morte de um pecador não seria sacrifício suficiente. Mas eu quero te falar hoje de algo maravilhoso que Deus tem para a vida de todos os homens, todos nós, sem distinção. Jesus Cristo levou na cruz o pecado de todo mundo. Ele levou as dores, o castigo que deveria ser sofrido por nós para que eu e você tivéssemos paz. Ele pagou, foi Ele quem suportou. Sabe, é por isso que nós dizemos que é necessário aceitar Jesus, aceitar que Ele nos substituiu, sendo Ele o alvo em nosso lugar, do juízo e da ira de Deus. Só através desse ato de Jesus é que nós podemos ser justificados. É por esse ato que temos vida para sempre. Então, lembre-se, Jesus morreu e ressuscitou por você, mas você deve fazer a sua parte, aceitar o sacrifício dele com convicção, tendo certeza que esse sacrifício dele lá na cruz foi suficiente. Você está convidado para desfrutar esse tempo aqui, agora. Nós vamos cantar ao Senhor, vamos ouvir a palavra dele, vamos nos alegrar pela salvação em Cristo Jesus. Pois você não tem mais que pagar o castigo para ter paz. Suas feridas já foram saradas e lá no último dia Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Mas, meu amigo, eu preciso falar com você. Para você que talvez ainda não tenha a certeza da sua salvação. Olha, se Jesus não é hoje o seu Salvador, vai chegar um dia que ninguém vai poder te salvar. Então, hoje é o momento oportuno. Hoje é o momento, é o dia da oportunidade, agora. Eu não sei que hora você acessou esse vídeo, mas é nesse momento. Jesus está te oferecendo uma vida completa na presença de Deus, com os pecados perdoados, sabe, uma vida, uma caminhada até aquele último dia que Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Que Ele nos abençoe nesse momento de culto, que Ele cuide de nós. Alegremos-nos, pois a nossa força está no Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos. Desde o princípio é o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, Cristo desprezado nos amou. O verbo da vida nos levou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Quero aqui agradecer ao presbítero Jefferson. Muito obrigado por nos auxiliar na abertura deste culto. Que Deus continue abençoando a sua vida, bem como os nossos amados irmãos que conduziram os louvores. Nessa noite quero voltar a olhar com você em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 8 até o verso número 11, de 8 a 11, nós iremos estudar sobre a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao verso de número 11. Nos diz assim este precioso texto da boa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar ao nosso Deus? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, quando podemos compartilhar da preciosa palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer entendimento ao nosso coração e que possamos, ó Deus, ser instruídos, que o Teu Espírito, ó Deus, conduza nossa mente cativa à Tua palavra e que o nosso coração possa se deleitar em Teus ensinamentos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome por amor de Jesus. Como temos feito há alguns domingos, nós temos nos apropriado da estrutura de cada uma dessas cartas para que então entendamos a mensagem para os nossos dias. Essa carta, ela é uma carta muito preciosa ao nosso coração, porque essa igreja era uma igreja que passava por muitas lutas. Uma igreja que estava enfrentando sérios problemas de perseguição. A sua fidelidade a Cristo estava posta em prova a todo tempo. Não a uma prova de vida, mas sendo levados até a morte. E você sabe que há um relato histórico que ilustra muito bem esta carta. Este relato trata da vida de um grande servo, um grande líder da igreja, um dos pais da igreja, chamado Policarpo. Policarpo, ele foi sistematicamente levado a negar a sua fé em Cristo Jesus, de forma que o Império Romano o forçava a todo instante para que se arrependesse, declarasse que César era o Senhor. E por todas as vezes ele afirmava a sua plena convicção na pessoa bendita de Jesus. Em dado momento deste registro histórico, nos é dito que Policarpo é levado a um estádio e, como uma forma de agora levá-lo a negar a sua fé em Cristo Jesus, é ameaçado a ser comido pelas feras. E ele então diz, olha, ainda que insistas que eu negue, jamais negarei a pessoa bendita de Cristo Jesus. Tenho 86 anos, diz Policarpo, e nenhum mal o meu Senhor tem feito à minha vida, portanto jamais o negarei. Policarpo então é conduzido para uma praça pública, a fim de que fosse morto pelo fogo. E ele, mais uma vez, afirmando a sua fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, vai nos dizer assim: de modo nenhum o negarei. O fogo dura apenas algumas horas, mas o fogo do juízo de Deus é por toda a eternidade contra os maus, contra aqueles que não o confessam como único e suficiente Salvador de suas vidas. Por reafirmar a sua plena convicção e fidelidade a Cristo até a morte, ele é incendiado. E numa pira o seu corpo é consumido completamente. Mas fica então o grande exemplo deste homem na sua convicção da fé perfeita e sublime na pessoa bendita de Cristo Jesus. Este relato histórico ilustra de forma perfeita a carta à igreja em Esmirna. E eu quero poder olhar com alguns detalhes com você nessa carta também. Façamos uma leitura dessa carta. Como das outras vezes, o primeiro versículo ele nos aponta, verso número 8, capítulo 2 de Apocalipse. Ele fala do destinatário. Essa carta é escrita ao pastor, ao embaixador, ao ministro
do Senhor que pastoreava aquela igreja. E, ao mesmo tempo, ela vai dizer bem assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E aí você tem a autoapresentação da pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que foi morto, mas vive. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É muito simbólico essa forma como Jesus se apresenta nessa carta, por duas razões. A primeira delas, porque Esmirna conhecia muito bem essa linguagem própria do Senhor Jesus. Por que conhecia? No ano 1000 a.C., essa colônia grega, ela foi fundada e passou por um momento muito áureo. Contudo, no ano 600, ela foi completamente destruída, quase que varrida do mapa. 200 a.C., ela é reconstruída. Então, essa cidade, ela alvoreceu, ela morreu e reviveu. Então, não só os crentes têm um conhecimento dessa linguagem de Jesus, linguagem acessível, como também os de fora. Os de dentro, os da igreja, sabem muito bem que Jesus, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Ele é o Filho eterno de Deus e vive por toda a eternidade. É por isso que Jesus se apresenta aqui como o primeiro e o último. O verso de número 9, você tem aí um elogio. E então ele vai nos dizer assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Neste versículo nós temos três instruções ao nosso coração. A primeira delas é que você vai perceber imediatamente a onisciência de Cristo, aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele diz: conheço a tua tribulação. Não é uma tribulação de uma ordem qualquer. Ele está falando de um esmagamento, ele está falando de uma ação tão intensa que é capaz de ser comparado com o esmagamento de um rolo compressor sobre a vida de alguma pessoa. Ele diz: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. A ideia aí de pobreza, ela tem um contexto todo próprio e o Senhor Jesus o conhece muito bem. O primeiro é porque essa classe social de crentes é uma classe que vinha de uma realidade muito pobre mesmo. A segunda é que alguns dentre eles também eram escravos. Mas a pior de todas elas é que aqueles que possuíam alguma coisa, por causa do nome de Cristo Jesus, as suas propriedades eram confiscadas, os seus bens eram retirados de si, a ponto de caminhar para uma pobreza extrema. E o termo utilizado aqui pelo Senhor Jesus aponta justamente isso. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas tu és rico. A riqueza dessa igreja estava na realidade espiritual, na sua fidelidade a Cristo Jesus, no seu compromisso com o reino de Deus, na sua identidade. E por não negar a sua caminhada cristã, aquele que salvou a sua vida, enfirmar as estacas naquele que é a razão de toda a sua vida. A sua riqueza estava nos seus dons espirituais, a sua riqueza estava na graça divina que sustentava essa igreja de forma inigualável. Essa é uma igreja que não tem nenhuma reprimenda, não tem crítica, não tem censura, não tem condenação, muito pelo contrário. A igreja de Esmirna, ela é uma igreja onde o dono dela, Cristo Jesus, vai exaltá-la, vai louvá-la por todo o seu procedimento. Um outro ponto que nós vemos aqui é que esta igreja, ela é um instrumento de Deus contra a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. E Jesus aqui os chama de sinagoga de Satanás. Bom, o que está acontecendo aqui? Este grupo de judeus que se refugiava nessa belíssima cidade chamada Esmirna, que disputava com Éfeso
a principal cidade da Ásia Menor, uma cidade que ocupava os Montes Pagos e ali havia várias construções maravilhosas, até casa de veraneio do Império Romano, formando como que uma grande coroa em volta daquela cidade. Uma cidade muito destacada. E ali afluíram também alguns judeus que estavam fugindo da perseguição, não convertidos a Cristo Jesus, e estes então acusavam os crentes. Alguns historiadores nos dão conta de que eles eram chamados os falsos irmãos, os falsos judeus, uma comunidade que, apesar de todo o doutrinamento, apesar de toda a sua leitura e conhecimento da Torá, era uma comunidade que negava a vinda do Messias. A sua grande blasfêmia está justamente nisso. E essa comunidade é uma comunidade que oprimia, que esmagava os crentes, que denunciava os crentes, que se levantava contra a sua própria raça, contra o seu próprio povo e, sobretudo, negava a pessoa de Cristo Jesus. Então nós encontramos aí imediatamente um encorajamento da parte do Senhor Jesus, dizendo que estes são ricos e firmados no conhecimento da pessoa bendita de Cristo Jesus, têm se levantado como um instrumento opositor à blasfêmia dessa comunidade judaica, do qual o Senhor Jesus vai trazer agora uma advertência, chamando-os de falsos judeus, de sinagoga de Satanás. Verso de número 10. O verso de número 10, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Este versículo fala da advertência que Jesus faz a essa igreja. E, ao mesmo tempo, tecendo aí uma preparação para o enfrentamento de coisas piores que ainda estavam por vir. Ele começa dizendo assim: não temas coisas que tens de sofrer. A perseguição é implacável. Como já mencionamos aqui algumas vezes, eles tanto eram pobres por causa da sua origem, como também pela ação da comunidade romana, que saqueava os seus próprios bens, como também desta comunidade judaica chamada aqui, identificada pelo Senhor Jesus, aquele que conhece todas as coisas, como a sinagoga de Satanás. E aí ele diz bem assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Olha só que maravilha essa mensagem. A primeira coisa que Jesus está dizendo a esta igreja é que as provas fazem parte da caminhada cristã. Nós haveremos de enfrentar aflições, como temos enfrentado em nossos dias, impedidos de exercer a ordem natural da nossa vida. Agora estamos num novo modelo, as dificuldades de informações e de toda outra sorte. Aqui ele está dizendo que alguns seriam levados à prisão. Saiba você que o Império Romano, ele não era muito gentil com crentes, especificamente crentes da sua própria nacionalidade, e de forma ainda mais feroz contra os judeus. Então esses eram deixados em suas prisões e não recebiam o tratamento devido a um indivíduo preso. Por exemplo, não era prestada assistência quando enfermavam. E muitos deles não recebiam alimento nenhum. Então, estar na prisão era abrir uma porta para o próprio túmulo. Essas pessoas estão sendo levadas à morte. É por isso que Jesus começa essa carta dizendo de forma maravilhosa que ele esteve morto e tornou a viver. Porque todo o contexto dessa carta é um contexto onde há um aspecto sombrio de morte. E ele diz, olha, aqueles que serão levados à prova pelo diabo.
E mesmo a tentação do diabo, melhor dizendo, ela serve como um elemento pelo qual o Senhor Jesus está colocando a sua igreja à prova e purificando a sua igreja. Eles estão no laboratório de Deus. Eles estão sob os cuidados de Deus. Você vai perceber que ele vai dizer assim, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O livro de Apocalipse ele é cheio de simbolismos, e o número 10 ele aponta para a perfeição plena. Mas o que este texto está descrevendo aqui são 3 coisas muito próprias. A primeira delas, o tempo é definido, o tempo é breve e o tempo haverá de ser cumprido conforme a determinação de Deus. Então, essa numeração que está apresentada aqui, ela leva o nosso olhar para essa realidade do Cristo que tem sob controle todas as coisas. E a última parte do verso 10, ele então apresenta uma grande promessa. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz bem assim, ser fiel até a morte. Ele não está dizendo que eles deveriam ser fiéis ao longo de sua vida. É diferente isso. Ele está dizendo assim, ainda que sejam levados à morte, ainda que a voz do patíbulo clame pela vida de vocês, ainda que sejam encarcerados com o intuito de sacrificar as suas próprias vidas, ainda que sejam tomados de toda pestilência, ainda que sejam tomados pela lepra e definhem em seus próprios corpos. Ele diz, sejam fiéis, fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Neste estádio aonde Policarpo foi levado, também aconteciam os jogos esportivos. E naquela ocasião, os atletas vitoriosos recebiam uma coroa de louros. E aqui Jesus está fazendo uma apreciação desta realidade do vencedor, também colocando em xeque aquela que era chamada a coroa da Ásia, a igreja de Esmirna, também para a sua própria estrutura, que em volta de si representava uma coroa. E Jesus está dizendo assim, eu darei a verdadeira coroa da vida. Eu vos darei a vida eterna. A palavra Esmirna, ela significa mirra. E quando você toma dessa especiaria e aperta essa especiaria, há como que uma expressão amarga que sai dela. Contudo, tratada essa especiaria, se torna um bom perfume. E é dentro dessa realidade que Jesus está tratando com essa igreja também. Uma igreja que vai exalar o bom perfume da pessoa bendita de Cristo Jesus. E por último, eu quero olhar com você para o verso de número 11. E neste verso você vai ter uma exortação e logo em seguida mais uma promessa. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa carta era uma carta circular. Ela passaria pelas outras igrejas também. E esses amados irmãos, eles são agora instados a atender essa voz de comando que vem do trono da graça de Deus, pela pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que com a sua própria vida comprou a sua igreja. E ele tem os seus olhos postos sobre essa igreja. Ele conhece essa igreja. Meus amados irmãos, nessa noite nós temos o privilégio também de ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele conhece a nossa tribulação, ele conhece as nossas lutas, ele conhece as aflições da nossa vida, ele sabe da escassez do qual muitas vezes somos levados a experimentar, ele conhece as privações e ele também sabe de todas as provações,
Aquiete o seu coração. Quem está na regência de todas essas coisas é o dono do universo, o Deus que criou todas as coisas e que entregou o seu próprio Filho para redimir a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, não devemos andar atemorizados, ainda que a nossa vida seja levada para o fio da espada. Devemos confiar. A voz dele é a voz das muitas águas, que traz tranquilidade ao nosso coração e faz a corça dar à luz uma nova realidade, uma nova vida, uma nova experiência que está sendo agora direcionada à nossa vida por meio da palavra de Deus. E ele então vai encerrar essa mensagem dizendo assim: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. O Senhor Jesus está dizendo que ainda que passemos pela morte, nós não seremos condenados, nós não seremos lançados no fogo que arde em enxofre, nós não pereceremos debaixo da dor da segunda morte, da morte eterna. Nós viveremos eternamente com Ele. A segunda morte não nos atinge. Nós somos de Jesus. A nossa vida está oculta nele. A nossa vida, ela está agora firmada nele. E aqueles que estão firmados em Cristo Jesus ressuscitarão e habitarão eternamente com ele. Meus amados irmãos, Jesus, ele é tanto o vitorioso, no sentido de ter conquistado a morte, como também o grande galardoador da vida. Ele nos concede a vida plena em sua pessoa. Que Deus abençoe o seu coração. Que essa mensagem possa despertar em você essa confiança e ser então confrontado por esta palavra maravilhosa à sua vida. Que você possa descansar nele. Saber que o seu coração está sob o cuidado daquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Ele está cuidando da sua vida. Paulo vai nos dizer que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando prega o seu sermão escatológico, ele vai dizer que os dias serão abreviados por causa dos eleitos, daqueles que ele tem destinado para a vida eterna. Que Deus assim o abençoe e que possamos seguir firmes, seguir confiantes e fiéis a Cristo Jesus até a morte. Deus muito o abençoe em nome e por amor de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de poder ouvir a Tua voz através da palavra do Senhor que foi preservada ao nosso coração. E eu quero suplicar, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, vida ao coração de todo aquele que estiver desalentado, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar a sorte de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Que cada um daqueles, ó Deus, que tem semeado, que tem chorado enquanto semeiam, que possam experimentar a alegria do Senhor, abençoar as suas vidas, trazendo os seus feixes cheios de júbilo, ó Pai. Ó Deus eterno, nós pedimos que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Jesus, Filho de Deus, nós agradecemos pela grande salvação que o Senhor trouxe à nossa vida, tomando o nosso lugar sobre o madeiro, vencendo a morte, expondo os principados e potestades. Espírito Santo de Deus, obrigado por aplicar a obra da redenção às nossas vidas.
nós clamamos que a nossa mente jamais se esqueça disso e que o nosso coração siga firme, siga confiante, convicto daquele que tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus muito o abençoe. Tenha uma excelente semana, em nome e por amor de Jesus. Amém, amados.